Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá 1420 AM. Para o programa de hoje, contamos novamente com a presença de Ricardo Mesquita. Bom dia, amigos da Rádio Guarujá, do programa Na Era do Espírito. Estamos aqui hoje para conversarmos um pouco a respeito de estudo, pesquisa e interpretações do Evangelho, ou a Boa Nova do Cristo. Nós vivemos 2000 anos depois da vinda do Messias, previsto pelo Antigo Testamento. E, evidentemente, que para nós entendermos a mensagem do Cristo, como diz Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, em notas históricas, é necessário conhecer a tradição hebraica, a tradição judaica, para podermos entendermos certas palavras que estão contidas no Evangelho. E nós sempre sabemos também que para nós entendermos a mensagem do Cristo é preciso tirar o espírito da letra, para vivificá-lo e para interpretá-lo. Então são duas questões que nós, ao lermos o Evangelho, temos que fazer. Viver o Evangelho, nos colocando na situação daqueles ensinamentos. E a outra é interpretar a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. E esses mecanismos, essas ferramentas já estão disponíveis, principalmente para o espírita brasileiro, que contém todas as obras que comentam o Evangelho. Tivemos Carlos Torres Pastorino, A Sabedoria do Evangelho, tivemos Luz Imperecível, de Honório Onofre de Abreu, temos Haroldo Dutra Dias, e tem uma metodologia para que a gente possa fazer esse mapeamento dessas palavras para o perfeito entendimento do significado da mensagem que contém os Evangelhos. Por exemplo, se nós pegarmos Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52, o cego de Jericó, nós vamos perceber que, nesse exemplo, como é que a coisa funciona seguindo as orientações de Kardec. Nessa passagem, no segundo versículo, é dito o seguinte: ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isto era o cego de Jericó, que estava à saída da cidade de Jericó, junto ao caminho. Ou seja, junto ao caminho significa que não está seguindo a lei. Tem conhecimento, mas não está no caminho. E o que ele pede, na verdade, é seguir o caminho de Jesus. Esta é a cegueira do cego de Jericó. Então, já percebe que a gente pode fazer uma leitura desse Evangelho interpretando como um milagre de Jesus. Curou o cego de Jericó. Mas podemos ir para um outro viés, que é a interpretação do aspecto moral do ensinamento de Jesus, que nos parece mais pertinente. Esta cegueira do cego de Jericó era uma cegueira de ordem moral, ou seja, ele estava junto do caminho, ele não estava no caminho de Jesus, ou seja, não estava seguindo as leis divinas ensinadas pelo Mestre Jesus. E, dessa forma, a cegueira curada por Jesus, nos versículos seguintes que ele apresenta, é exatamente de salvar, onde diz: a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. Então, esse o seguia pelo caminho já indica que era voltar ao caminho, voltar às leis, voltar a praticar a caridade, a benevolência, enfim, seguir as leis morais que Jesus nos passou, a lei de amor. Esta é uma interpretação. Indo àquilo que Kardec coloca como determinadas palavras, temos que ir à tradição judaica para entender, vamos falar sobre Jesus, o Nazareno, como ele é apresentado nesse contexto aqui. Então, o contexto de Jesus Nazareno é diferente de Jesus, filho do homem, é diferente de Jesus, o Cristo, Jesus, o Galileu. Cada palavra dessa, dentro do contexto de uma passagem evangélica, tem um significado diferente. Nesse caso, especificamente, quando Jesus é chamado de o Nazareno, é exatamente porque Nazareno, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, na introdução, nós vamos perceber que Kardec coloca que Nazareno é o nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto, ou perpétuo ou temporário, de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos, e nenhum dos três nasceu em Nazaré. Nazareno, então, era aquele que fazia a interpretação dos textos sagrados. Ele tinha essa autoridade. O papel de Jesus ser chamado de mestre não é porque ele era o Messias, porque isso
a gente vai aprendendo ao longo da vida de Jesus. Era porque ele já era um mestre, porque na época de Jesus, ler e escrever era uma raridade. E interpretar os textos sagrados, mais raro ainda. E não era uma propriedade só dos doutores da lei. Os cidadãos que entravam para essa comunidade de nazarenos, por exemplo, eles tinham o título de mestre, de Rabuni. Então, esse mestre que o cego de Jericó chama, que ele chama no texto Rabuni, é exatamente esse significado. É aquele que podia entrar na sinagoga, nos templos, pegar os textos sagrados, ler e interpretar. Isto era um nazareno, isto era um doutor da lei. Por isso que ele conversava e dialogava também com os doutores da lei. Então é importante a gente conhecer esses contextos do Evangelho para poder extrair o espírito da letra e vivificar. Ou seja, quando é que nós somos o cego de Jericó? Quando é que nós somos o paralítico? Quando é que nós somos o coxo? É ler o Evangelho para si. É quem eu sou dentro dessa... quando eu sou o personagem que é citado. Não é só para a gente saber que ele curou o cego. Não, ele está nos curando quando nós lemos e entendemos a mensagem do Cristo. Essa que é a importância da interpretação, de tirar o espírito da letra. Uma outra passagem que nós podemos ver, que a interpretação também, ela não é única. Existem várias interpretações para os textos sagrados. Emmanuel, em 39 obras, comenta trechos, versículos do Evangelho, dando exatamente um exemplo de como tirar o espírito da letra. E a gente lê essas passagens do Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, como mensagens. Na verdade, não são mensagens. Claro que são mensagens também, mas são muito mais interpretações dos textos sagrados. Você pega aquela interpretação e coloca dentro do contexto da passagem como um todo, você vai ter uma outra visão, um outro entendimento dessa passagem evangélica. Existem outras ferramentas, outros métodos de interpretação, outras metodologias. E essas metodologias a gente pode encontrar no NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho da Federação Espírita Brasileira, onde lá estão disponíveis várias informações, vários textos, várias opiniões sobre interpretações. Se a gente pegar aquela passagem do Evangelho que diz que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, nós podemos dar aqui, nesse momento, duas interpretações diferentes. Uma é a questão da reencarnação, trabalhada no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, não nascer de novo, e no texto, o contexto todo é nesse sentido, tanto é que o doutor Nari pergunta, eu terei que voltar ao ventre da minha mãe? Isso é a reencarnação, sem dúvida nenhuma. Mas a gente pode pegar só um trechinho da passagem e dar uma outra interpretação. O nascer de novo é quando eu mergulho dentro de mim e busco a cada dia nascer de novo. É uma outra passagem também que eu posso entender. Eu posso nascer de novo a cada dia, quando eu mergulho nas minhas reflexões, como disse Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, na questão 919, né, conhece a verdade e ela te libertará. É exatamente isso. A cada dia eu posso me libertar mais, a cada dia eu posso nascer um novo homem. Então, essa forma de interpretação são múltiplas. Os ensinos de Jesus não servem para uma única interpretação. Aliás, João, o evangelista, nos diz isso, né? A interpretação do Evangelho não é propriedade de ninguém. Nós podemos ter várias, até porque nós estamos em momentos evolutivos diferentes, em épocas diferentes de evolução, então a cada momento, a cada situação que a gente chama o estado da arte, né, em que o mundo vai vivendo, nós vamos tendo novas interpretações, novas percepções dos ensinamentos de Jesus. É um crescente, é uma evolução. E a doutrina espírita nos dá essa ferramenta, que nós chamamos da chave interpretativa do Evangelho. Assim como Jesus foi o intérprete do Velho Testamento, e daí extraiu e se escreveu o Novo Testamento, hoje nós somos intérpretes do Novo Testamento, seguindo pelos caminhos que a doutrina espírita nos esclarece. Agradecemos a atenção de todos e até o próximo sábado. Lembrando que este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Na Era do Espírito.